Boa noite, meu povo lindo que tá aí já ligadinho conosco. Estamos aqui iniciando mais um podcast, mais uma história de fé e superação para edificação da tua vida. E nessa noite eu tenho o prazer e a honra de apresentar para vocês essa menina bonita que também faz parte do nosso ministério. E eu tô muito orgulhosa de tê-la aqui nessa noite, porque eu vou aprender um pouquinho mais, do que ela vem fazendo na presença do Senhor para poder ficar firme e forte, porque tem dias que é só o sangue do Cordeiro, viu? Mas eu tenho certeza que através da história dela, você que tá aí do outro lado da telinha vai se edificar, porque também tem uma história linda de vida. Tamires, fale boa noite para esse povo lindo que já está aí do outro lado nos assistindo, meu amor. A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Tamires está aqui conosco. A Tamires, ela já tem bastante tempo de evangelho. Tamires, vamos contar um pouquinho da tua vida, mas vamos voltar para trás, Porque hoje você é uma benção, É uma diaconisa, serve a casa do Senhor, é profeta de Deus, tem que ver essa mulher dando lugar lá na igreja, viu? É coisa linda do céu. Mas não foi sempre assim, Quantos anos você tem de evangelho? Já tem um total aí já de uns 12 anos. 12 anos. E como é que foi o início, a sua caminhada com o Senhor? Alguém te convidou? Você foi para a presença do Senhor por livre e espontânea vontade? Foi pela dor? Foi pelo amor? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Como é que foi o início de tudo? Início de tudo, minha avó, antes de ela falecer, ela da Igreja Congregação Cristã do Brasil, e ali ela já levava eu e a minha irmã, pra igreja e tudo. Aí ela faleceu, eu já tinha 12 anos, e aí depois eu fui pro Ministério Evangélico através de uma colega minha, Que te fez o convite. Que me fez o convite. Aí dali eu passei um tempo, no ministério, mas depois saí da presença do Senhor, mas lá eu já tinha aceitado Jesus, já conhecia, o poder de Deus, mas mesmo assim eu me distanciei um pouco da presença de Deus, fiquei um tempo. E você se afastou por qual motivo? Motivos foi circunstâncias que veio acontecendo. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Que te entristeceu? Isso. Que te deixou magoada? Aí eu peguei... Com pessoas... Atitudes, palavras. É importante você falar por quê? Porque às vezes as pessoas vêm para a igreja. Deveria ser dessa forma, Eu acredito que todas as igrejas deveriam ser assim, porque a gente já passa tanta dificuldade no mundo e às vezes a gente tá triste, a gente queria ir para a igreja para poder ser acolhido, receber um abraço, um carinho, Mas tem igreja que não tem esse tipo de comportamento, Existem pessoas ali que ao invés de fazer de tudo pra você ficar, parece que faz de tudo pra você sair. Você sair, E foi isso que aconteceu com você, na igreja onde você tava? Foi. Aí eu passei um tempo lá, me magoei lá dentro e lá dentro mesmo eu saí. Aí eu passei muito tempo fora do evangelho, Depois eu voltei pros caminhos do Senhor de novo. Depois de um tempo, voltei novamente. E ali continuei ali na igreja ali um bom tempo também. E depois saí novamente. Pelo mesmo motivo? Não, porque eu saí mesmo. Aí foi rebeldia sua. Aí foi rebeldia minha mesmo. Fui rebelde. Mas por quê? Porque alguma coisa no mundo te atraiu, era melhor estar lá fazendo coisas que não agradava a Deus do que coisas que agradavam a Deus? Porque assim, a gente nunca sai de um ambiente... por nada, sempre tem algum motivo. E eu queria saber se você pode contar o motivo mesmo pelo qual você se afastou, dos caminhos do Senhor. Foi fofoca, foi conversinha que desnecessária? Especifica pra gente poder entender um pouquinho. Eu acho que fui eu mesmo, porque graças a Deus, assim, eu sei que todas as igrejas têm coisas, assim, mas eu nunca me enturmei nesses tipos de coisas, porque eu não gosto de fofoca, nem nada. Então eu não vou dizer assim que a igreja é a culpada, não. Quem foi culpada é eu mesmo, que eu me entristeci, não queria mais saber dos caminhos do Senhor, E ali eu me distanciei mesmo, mas assim, pra dizer, foi a igreja, se eu falar que foi alguma coisa lá, eu tô mentindo, porque nesse ministério que eu estava, não do primeiro, nesse que eu fui, lá eu gostei, lá eu, me identificava lá com os irmãos, mas aí chegou um tempo que eu não queria mais ficar mesmo. As amizades influenciaram a sua saída ou não? Não, porque eu nunca fui de bagunça, eu nunca fui de balada, nunca fui de noitadas.
Sempre fui caseira mesmo, né? Nunca fui disso, não. Então, assim, o mundo, assim, pra dizer, eu saí da igreja porque eu quero ir pra balada, queria ir pra essas coisas. Não. Saí da igreja e fiquei ali mesmo no meu mundinho em casa, né? Sabendo do que o Senhor tinha comigo, né? Do meu chamado, mas chegou um tempo que eu não queria. Isso na segunda igreja, né? Isso. Mas na primeira você saiu porque você chateou com alguma coisa. Exatamente. Mas esse tipo de chateação foi o quê? Foi conversinha fiada, assim? De falando de você, do que fazia na igreja? Porque tem igreja que muitas das vezes as pessoas acabam comentando e falando mal porque acha que tá fazendo demais e quer ser um melhor do que o outro. Teve esse tipo de coisa ou não? Não. Na primeira? Na primeira não, na primeira eu saí mesmo, não me recordo muito o motivo, mas foi alguma coisa que dizia a respeito dos nossos líderes, isso. Que você, mesmo, que você não estava satisfeita isso. Com as atitudes, né? Exatamente, então eu preferi me retirar. Entendi. Entendeu? A gente conversou pontos do que eu estava achando, né? E eu falei, então assim, como vocês são líderes, vocês fazem o que vocês acham melhor. Mas eu não sou também obrigada a concordar, né? Então aí eu peguei e saí. Mas não por causa de fofoca, essas coisas não. E você pode falar pra gente o motivo ou você prefere não comentar? Não, prefiro não comentar. Pra não expor também, né? Amém. Tá, e esse período, aí você ficou afastada há quanto tempo dos caminhos do Senhor? Depois dali que eu saí, eu fiquei eu acho que uns 5 anos. E foi bom esses 5 anos afastada da presença de Deus? Como é que foi tua vida? Não foi bom não, porque quando a gente levanta mãos pro Senhor a primeira vez, a nossa vida nunca mais será a mesma, né? Porque o Senhor já escreveu o nosso nome no livro da vida, então jamais Ele apagará, né? Sim que o Senhor deixa a gente bem à vontade, né? Mas não é como você está na presença do Senhor, porque quando a gente está no caminho do Senhor, Ele cuida da gente, né? Ele tira toda a tristeza, Ele usa pessoas para falar com a gente. E esse período que eu passei não foi muito bom, não. Assim, em questão dos meus sentimentos, da minha vida pessoal, né? Você sentia aquele vazio, algo estava faltando sobre a tua vida. Sempre. E quando foi que você definitivamente falou, não, eu preciso voltar para Deus? Como é que foi a sua volta? A minha volta e aí o meu retorno foi... Aí eu conheci para me voltar para os caminhos do Senhor, conheci o Alex, né, na empresa onde a gente trabalhava. O Alex é o seu esposo? Era o meu esposo. Aí eu conheci ele lá. Ele também já estava mais afastado dos caminhos do Senhor, né? E aí a gente ficamos juntos, dali a gente fomos morar junto. E ali a gente fomos para a igreja da pastora, né? E aí dali a gente se encontrou. Aí, essa terceira vez foi na nossa igreja? Não, foi na igreja da pastora Valdenise. Ah, tá. Aí de lá a gente caminhamos mesmo, né? A gente ficou muitos anos lá, casamos lá, ele se batizou lá. E ali foi só vitória ali na igreja dela. E você ficou quanto tempo lá? Eu acho que a gente ficou lá uns 5 anos, mais ou menos. Muito tempo. E aí, quando você saiu dessa igreja, você veio pra nossa ou não? Você ainda passou por mais uma outra igreja? Não, aí foi com você. E aí você saiu dessa igreja por qual motivo? Lá foi porque a pastora, ela viajou e ela fechou. Ah, fechou o ministério. Ela fechou o ministério. E aí dela. vocês procuraram um outro lugar para poder estar. Foi, aí a gente começou a procurar um outro ministério. E como é que você conheceu o nosso ministério? Através da diaconisa Noélia. Ela havia congregado com você, né? Porque na verdade nós tínhamos ido para outro ministério. E aí de lá também saímos também, aí de lá saiu todo mundo, né? Devido realmente a algumas coisas que aconteceu lá, né, no outro ministério, até eu chegar a vocês, né, da pastora Valdenise, realmente, agora eu lembrei, nós fomos para um outro ministério. Só aí lá onde eu já tinha convivência com a Noélia, conheci também através da Noélia, e lá a gente ficou um tempo e depois foi quando saiu todo mundo do ministério, e aí a Noélia me apresentou o ministério de vocês. E você está com a gente há quanto tempo? 8 anos já. 8 anos, desde a fundação, né? Desde o início, então. Eita, glória. E pretende sair de lá, Tamires? Não.
Então conta um pouquinho da tua experiência lá na nossa igreja, né? Porque assim, nós trazemos bastante membros da nossa igreja para poder contar um pouquinho da história. Por quê? Porque nos dias de hoje está bem difícil encontrar um lugar para congregar, né? Como vocês que estão aí nos assistindo estão vendo as experiências que a Tamires passou nos lugares, né, da qual ela frequentou. Então, assim, tem lugares que não acolhe como deveria acolher. O que você está querendo dizer, Cata? Eu quero dizer que a verdadeira igreja, ela acolhe com amor, né? Ela costuma fazer para a pessoa aquilo que ela gostaria que fizesse com ela. E geralmente quando a gente busca, né, esse lugar, esse cantinho, esse aconchego, a gente quer chegar nesse ambiente e receber o melhor, né? Porque a gente anda tão triste com os nossos problemas do dia a dia, porque é problema no trabalho, é problema nas finanças, às vezes até espiritualmente falando, né? Porque se a gente não investe orando e jejuando, a gente também cansa e acaba morrendo espiritualmente, né? Eu costumo dizer que vai sempre prevalecer aquilo que você mais alimentar. E o que nós temos alimentado nos dias de hoje? Se é a carne, vai perseverar a carne. Se é o espírito, é o espírito. Então, assim, a Tamires, ela teve várias experiências em várias igrejas, mas que, de alguma forma, trouxe tristeza pro coração dela. E olha que coisa interessante. Quando ela nos conheceu, nós abrimos a nossa igreja no ano de 2016... e ela sentiu algo diferente, né, Tamires? Você sentiu? Sim. O que você identificou na nossa igreja? Quando eu fui bem recebida, a primeira vez. Quando eu fui convidada, né? Aí eu aceitei ir. E aí foi o recebimento, né? As pessoas. Foi isso que fez você realmente falar, não, esse é o lugar que eu pretendo ficar. Exatamente. E ali eu gostei, né? De ficar ali. E já visitei outros ministérios, né? Pra mim ver, porque eu moro distante, né? Mas é verdade. Fala pra eles onde você mora também. Eu moro ali no bairro dos Pimentas, né? Depois ali do Vermelhão. E pega um trânsito, né? Pego um trânsito, pego o retorno, essa é bênção do retorno. E aí eu já fui em vários ministérios lá, né? Nos Pimentas. E não me identifiquei nenhum. E eu sempre falei, não, eu vou ficar ali no meu pastor Adriana, minha pastora mesmo. E assim, eu gosto do ministério, né, período de 8 anos, não vou dizer que eu fiquei firme esses 8 anos, porque pensa no ovelhinha rebelde, né, saí, mas só que visitaram todo o ministério, mas o único que eu me identifiquei bastante, assim, que eu gostei do recebimento, do tratamento com as vidas, foi ali no ministério onde eu já me encontro há 8 anos. Glória a Deus, e eu fico muito feliz. E é bom ela estar falando isso, porque às vezes a gente faz as chamadas, né? A gente até chama o pessoal para ir lá, e as pessoas falam assim, tá chamando porque é a igreja que, né, de uma certa forma, ela toma conta junto com o esposo. Não, é porque nós somos diferentes mesmo, porque já passamos muitas dificuldades, assim, eu falo até questão de tratamento mesmo, né? Porque se pensa numa pessoa que foi humilhada na face da terra, fui eu, viu, Tamires? Então, o que a gente faz para as pessoas que chegam até nós é tratar eles da maneira que nós gostaríamos de ser tratado, né? Exatamente. Então, se você quer ser bem tratado, a recíproca ela tem que existir, né? Nas nossas vidas, ela tem que ser real. E existe a lei da semeadura, né? Tudo aquilo que nós plantarmos, a gente vai colher. E eu nunca plantei, né, desavença, tratamentos ruins com as pessoas, mas fizeram comigo. E o interessante é que uma vez, quando eu recebi esse tipo de tratamento, Tamires, que eu creio que você também deve ter passado por isso, por ter se afastado, né, dos caminhos do Senhor, eu acho que é a pior coisa que acontece na nossa vida, né? Eu não sei você, mas, por exemplo, meu pai, quando estava vivo, não gritava comigo, e eu tive que ouvir gritos de líderes de algo que eu não estava fazendo, mas a gente sabe que é um processo, né? Porque quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas, ele vem de diversas formas. Então, é dentro da igreja, é dentro da nossa casa, é na família. Não aconteceu com José? Ele não foi perseguido também, dentro, né, da própria família? Então, a gente tem que estar preparado espiritualmente para poder lidar com a situação, porque senão a gente não vive, não é verdade? Porque no mundo em que a gente vive, existem vários tipos de pessoas, e a palavra do Senhor diz que o joio e o trigo, ele precisa crescer junto. Então eu não estou dizendo para você que está aí do outro lado, nossa igreja é perfeita. Não, nossa igreja também tem suas falhas,
né? Assim como as demais, mas na medida do possível a gente vai buscando instrução em quem? Naquele que tudo pode, naquele que tudo faz, que é o Senhor dos Exércitos, né? Eu falo pra eles, e tá a Tamires aqui que não vai me deixar mentir, que nós não somos super-heróis, né? Eu não sou super-heroína, né? O Adriano, que é o nosso pastor também, meu esposo, não é o super-herói, né? A gente tem também os nossos erros, mas a gente erra tentando acertar, né, Tamires? E a gente está sempre disposto a ouvir também, né, o outro lado, porque às vezes pode ser que a gente faça coisas que de repente não está no agrado do Senhor, e a nossa oração é para que quando não tiver também nos tire da presença. Na verdade, Tamires, eu oro não é só para nossa igreja não, porque tem muito líder aí que só tem fama, cargo e ovelha que é bom para cuidar das vidas, tá pouco se importando, né? Verdade. A gente tem percebido muito isso aí. Mas a nossa igreja é diferente. O acolhimento é legal, a palavra é boa, né, Tamires? Cheguei primeiro. Fala um pouquinho da nossa igreja aí, só eu falando, o povo vai falar, só ela fala. Não, eu quero que você fala, porque você como membra pode, né, ter o direito aí de falar, ó, não, realmente eles são assim mesmo, né? Porque às vezes na telinha, assim, no ao vivo, todo mundo mostra que é bonzinho, né? E por detrás dos bastidores, como é que são? Eu sou assim mesmo, Tamires? Eu sou essa pessoa legal? Ou não, Tamires, eu sou brava? Fala pra eles não, também. Glória a Deus. Desde que eu cheguei no ministério, igual eu falei, me senti bem, me senti agradável, né? E aí eu fui primeiro, depois foi meu esposo. E para honra e a glória do Senhor, né? Já está a família dele toda, pra você ver como o ministério é tão agradável, né? Porque a melhor coisa é isso, é o recebimento, é o cuidado com as ovelhas, né? E meu ministério hoje que eu vou e lá eu sirvo ao Senhor, eu me sinto agradável porque eu vejo o cuidado com as ovelhas, né? O propósito que faz com as vidas, orações, campanha, mesmo que às vezes você não é do ministério, a gente faz campanha, o pastor levanta a campanha, né? Eu vejo pela vitória que Deus deu na vida da minha sogra, o Ministério AFAD levantou ali a campanha de 7 dias, não, perdão, meu pastor falou, continuará a campanha até ela ter alta daquele lugar. Verdade. Então, assim, a gente não sabia o processo que a minha sogra, ou quanto tempo ela ia ficar lá. E ela ficou ali, se eu não me engano, 1 mês e pouquinho. E continuou a campanha até ela ter alta. E ó, que ela não é do ministério nosso, viu, irmãos? Ela é de outro ministério. E o que o meu ministério fez, o outro não fez, né? Então, assim, eu me alegro muito de servir ao Senhor ali. Porque, igual eu falo, não podemos olhar para o homem, temos que olhar somente para Deus. Porque todas as igrejas têm coisa? Tem. Verdade. Não vamos, né, dizer que não tem. Tem. Mas só que a gente que está ali para servir ao Senhor, a gente não se preocupa com o que está acontecendo ao nosso redor. Verdade. Então, assim, o Ministério AFAD atraiu a minha família, né, e a família do meu esposo, que eu louvo a Deus, glorifico a Deus, né, que tem... foi meu cunhado, foi minha cunhada, glória a Deus por isso, estão tudo lá com a gente, para você ver o amor e o cuidado. Lá nos Pimenta, irmãos, tem muitas igrejas, não vou dizer para você que não tem, eu fui em muitas ali, só que eu me sinto agradável aqui no Ministério AFAD, né? Meus pastores são uma bênção, amo eles mesmo, e assim, não tenho o que dizer muito sobre o ministério não, só sei que Deus ele brada grandemente naquele lugar. Que bom, e eu nem precisei pagar nada pra ela, hein, pra falar bem. Gente, nós somos muito autênticos, né? E o objetivo desse podcast é verdadeiramente mostrar quem nós somos de verdade. E vocês que já nos acompanham aí há algum tempo, né? Inclusive a Tamires é uma das nossas telespectadoras, é isso que fala? É assim? Ela observa que a gente não fica preocupado em fazer esboço, em o que vai ser falado, não, porque é que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? E o que nós fazemos aqui, a gente faz também por detrás dos bastidores, por isso que eu sempre falo pra você, quer nos conhecer de verdade, quer ver se a gente é assim mesmo, esteja conosco em algum culto, né? Ali na Rua Meira, número 828, aqui no bairro do Jardim Presidente Dutra, fica longe da onde a Tamires mora, pra você ver a importância, ó, ela gosta tanto do ambiente, ela se sente tão bem naquele lugar, que ela se disponibiliza para estar aqui com a gente,
né, 2, 3 vezes na semana, porque às vezes tem culto a mais, né? Os nossos cultos oficiais são de terças-feiras, às 15 horas, de quarta às 19h30 e de domingo às 9h30 da manhã. Agora a gente está voltando com os cultos de departamento, então todo segunda, sexta-feira tem o culto dos varões, né, às 19h30. No terceiro tem agora o dos jovens. Você que é jovem, que acha que só o mundo tem coisa boa para você, não. Na igreja também tem coisa boa, tem muito jovem que adora Deus, é coisa linda do céu. Terceira sexta-feira, 19h30, e na quarta, que é a última, sempre a última sexta-feira do mês, é o culto de mulheres, que é uma bênção também, né, Tamiris? A nossa igreja é uma igreja que prioriza a palavra do Senhor. Louvar é bom, cantar é bom, sentir a presença, é tudo bom, mas nada melhor do que receber uma palavra do céu para nossas vidas. Por quê? Porque a palavra, onde eu passo, Tamiris, eu falo isso. Porque às vezes as pessoas ficam assim, vamos fazer um culto, e aí fica só na adoração, aí adora e louva e canta, e aí na hora da palavra, Tamiris, que é o principal, dá 5, 10 minutos, e aí eu pergunto, como é que a pessoa vai ser transformada? Claro que se Deus quiser fazer, Deus faz em 1 minuto, Deus quer falar em 2 minutos, faz, mas são igrejas que priorizam muito mais essa parte do louvor e esquece do poder da palavra, porque a palavra, a Bíblia nos ensina que é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que transforma, é a palavra que nos faz ser melhor, não é? A cada dia. A gente aprende através da palavra de Deus como nos vestir, como nos portar, como, sabe, tratar o nosso irmão. Olha o que a Tamiris acabou de dizer. Nós pegamos e abraçamos uma causa de alguém que não fazia parte do nosso ministério. Por quê? Nós não estamos ali para cuidar só dos nossos membros. Nós estamos ali para cuidar de todos aqueles que vierem até nós. A palavra do Senhor lá no livro de Mateus vai dizer, vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem vai aliviar nós? Não, é o Senhor. E nós, como pastores, né, eu e meu esposo, a gente jamais vai lançar fora aqueles que vierem até nós. Faz parte de outro ministério, mas chegou ao nosso conhecimento, a gente vai fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Estender a mão, é ajudar o próximo, porque se a dor do próximo não for a nossa dor, para que a gente está servindo a Deus, né? A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram, não é isso? E alegrar com os que se alegram. Então, se meu irmão tá triste, eu tenho que me comover com a dor dele e tentar ajudar de alguma forma. Se eu não consigo, através de atos, né? Eu vou pro meu joelho, a gente vai orar, como a gente fez no caso da sua sogra, né? Isso. Ela tava com um problema bem grave, né? Mas ela tava com câncer na cabeça, é isso? Isso mesmo. Olha só, algo que aos nossos olhos parecia ser impossível. E isso quando ela ainda, né, minha sogra teve esse problema, ela não reconhecia a gente, não sabia quem era a gente, e ali, né, a igreja clamando pela vida dela, e os médicos ainda falou que não sabia se ela ia voltar, olha aí, né? Mas ali a gente clamando, jejuando, buscando pela vida dela. Hoje, para honra e a glória do Senhor, minha sogra saiu de lá conhecendo a gente, né? Então isso foi muito emocionante e a gente viu o trabalhar de Deus, o poder de Deus, né? Porque nós, a igreja unidas, né? A gente vence. E meus pastores, eles abraçou a causa. Quando a gente chegou ali no primeiro dia, a gente se emocionou, né? Meu esposo ali, né? Se emocionou bastante porque a gente viu bastante irmãos ali de joelhos clamando pela vida dela, né? E é igual eu falei, irmãos, não foi um dia de campanha, não foi 7 dias. Ali a igreja, a gente ficamos reunidos até o último dia da minha sogra naquele lugar, né? Então, igual eu falo para você, amados, eu amo esse ministério, por quê? Porque ele abraça a nossa causa, abraçou a da nossa família e de muitas que eu já vi ali, Deus fazendo milagres através de campanhas, né? E o Senhor, ele operou grandemente ali naquele lugar, né? De médico olhar e falar, não tem mais jeito, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Mas o nosso ministério ali, ele abraçava e ele abraça qualquer causa que chega ali, independente de ser de outro ministério, né? Eu amo o Ministério AFAD por causa disso, porque eu vejo Deus ali bradar naquele lugar, né? É igual eu falo, irmãos, mas eu não vou para a igreja porque a igreja tem isso e tem aquilo. Irmãos, não olhe para isso, não olhe para fulano, não olhe para ciclano.
olhando. Você tem que olhar somente para Jesus. Você que está aí do outro lado, se você tiver com depressão, se você tiver angustiado, triste, está acontecendo algo, vem até nós, procure nossos pastores desse lugar, que você vai ver como Deus vai mudar a tua vida, a tua história, assim como Deus mudou a minha, mudou da minha família, mudou da minha sogra. Hoje, irmãos, tá a família toda, quase do meu esposo no nosso ministério, a FAAD, né? Tá cunhado, amo vocês, estou feliz pela vida de vocês, né? Que está aqui junto com a gente. E era assim, de convite, viu? Vamos lá visitar, vamos lá no meu ministério. Às vezes eu recebia muito não, mas hoje, por honra e a glória do Senhor, estão todos aí servindo ao Senhor. E viu, né, que o ministério, a FAAD abraçou a causa, né? Ali da mãe deles, ali naquele lugar. Nós fazemos jus ao nome da igreja, né? Para quem não sabe, a FAAD significa atraindo famílias para o altar de Deus, né? Então a gente não atraiu só a Tamires, atraímos a Tamires, o Alex, né? Os irmãos do Alex, nossa, e pensa numa família abençoada que eu amo, meu Deus do céu. Na verdade é muito difícil achar alguém que eu não amo, né? Isso é verdade. Mas né? eu amo demais, porque são pessoas assim fantástica, gente, de verdade. Por isso que eu amei ficaria. E assim, ó, sentença dada pelo homem não é decreto de Deus, entendeu? Então assim, a sogra dela, ela recebeu uma sentença pelo homem, mas nós ali da nossa igreja, a gente sempre vai acreditar que a última palavra, ela vem do Senhor. E foi o que nós fizemos. Não, até o último dia, até o dia que ela for curada, porque nós acreditamos, nós cremos, né? Eu costumo dizer que tudo aquilo que você pedir em oração, porque eu aprendi isso também através da palavra, olha como é coisa linda, né? Tudo que a gente aprende na palavra de Deus, vem à memória quando necessário. Então assim, ó, tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. E a gente acreditava, a gente cria na cura dela. Então a gente insistentemente orou e lutou e recebemos a vitória, né? Assim? Então assim, oração dedicada é oração respondida, né? Eu falo que a oração, ela é a chave da vitória. E eu louvo a Deus pela tua vida, também eu louvo a Deus pela vida da família de vocês, que são uns fofos, vêm de longe, gente. Por isso que eu falo, procura, se você não tá contente, né, no lugar onde você frequenta e recebe de Deus, se você começa a observar que não tem palavra no ambiente, começa a orar ao Senhor para Deus preparar um lugar. Eu não tô dizendo para você, vem congregar comigo. Não, se você não tem um ministério, venha, com todo amor a gente vai receber, né, Tamires? E você vai ver que tudo aquilo que nós estamos falando aqui é a mais pura verdade. E tem gente que quando vem pra ficar com a gente fala assim, e aí, vai procurar outro ministério? Não abandona nunca mais, vou ficar até o arrebatamento da igreja. Glória a Deus, né? Que a gente possa unir a nossa força para poder chegar nesse grande dia que eu creio que vai ser breve, né? E lá a gente vai adorar o Senhor da melhor maneira possível, assim como nós fazemos nos dias de hoje. Mas você que tá num lugar aí triste, né? Porque muitos estão assim, né? Vão para a igreja e não muda, sabe? Eu sei que a mudança ela tem que vir da gente, mas o direcionamento tem que vir do altar do Senhor. Então, começa a olhar direitinho para a sua liderança, porque eu falo por experiência própria, né? Aprove o Senhor, me dá a oportunidade de estar ministrando em algumas igrejas. Agora eu nem tô podendo mais, porque tem tanto trabalho, meu Deus do céu. Mas eu tenho visto, Tamires, que tem líderes que não estão preocupados com as ovelhas. E ó, eu quero até falar algo aqui, aproveitar que a Tamires está aqui, que não vai deixar eu mentir. A Tamires diz, né? São pastores que cuidam, que se preocupam. Mas eu falo com você todo dia, Tamires? Não, a gente não se fala todo dia. E isso impossibilita de termos o tratamento? Não. A gente não tem aquele afeto de uma família como... Mas tem quando pessoas... a gente se vê, né, a gente não se trata é um amor, é um amor, um carinho. O fato de não falar todo dia não significa que não ama, não é isso, Tamires? Explica esse pessoal aí, porque tem uns crentes Nutella que quando a gente não manda mensagem, já começa a chorar, pelo amor de Deus, não significa que não amamos. É a falta de tempo mesmo, né? Não, igual minha pastora acabou de falar, a gente não manda mensagem todo dia, a gente não se
se fala todo dia. Às vezes a gente se vê só no culto mesmo, mas assim, e quando chega no culto, aí no final do culto, às vezes vou embora correndo, nem falo com a minha pastora, nem com o meu pastor. Mas nem por causa disso que eu deixo de ir lá, nem por causa disso que eu vou lá dar minha adoração melhor ao Senhor. Amo eles do mesmo jeito, eu sei que eles amam eu sei que se eu precisar, eles vão me socorrer. Se eu ligar qualquer hora precisando deles, eles vão me atender. Mas assim, não precisa daquele grude todo para mostrar: ah, a pastora não me ama, ah, pastor não me ama. Não é isso, né? Porque, querendo ou não, vocês também têm a vida de vocês, né? Verdade. Não é porque vocês têm um ministério que vocês têm que voltar a viver só para nós. Não, vocês têm a vida de vocês. Então, assim, a gente temos que entender, como os membros da igreja, a gente temos que saber separar disso. Separar essas coisas, né? Isso é maturidade, né? né? Maturidade, porque ultimamente as pessoas que estão dentro da igreja não têm mais maturidade. Verdade. Parece que a gente está lidando com crianças. Verdade. Você entendeu? E às vezes, parece que às vezes eu olho assim, dentro da igreja, às vezes as coisas acontecer, estão pior do que as crianças que estão chegando ao mundo agora. Porque as pessoas, a gente temos que ter maturidade, nós temos que estar dentro da igreja focado em buscar o Senhor. Exato. Né? Mas não, tem gente que quer pegar, puxar. Eu penso assim, né? Ah, eu quero puxar saco do meu pastor nisso, puxar saco do meu pastor naquilo. Gente, não é assim, igual nós duas. Meus pastores, eu não falo com meus pastores. Mas assim, eu tenho maturidade já com essas coisas, devido a já ter vindo de outros ministérios, né? A gente temos que olhar só pra Deus. Se a gente olhar as coisas dentro da igreja, a gente não fica em nenhuma, porque todas as igrejas têm coisas. Só que a gente temos que ter maturidade, né? A gente temos que ter maturidade, porque sem maturidade não anda. Verdade. Não anda. E essas coisas de fofoca, o Senhor, ele não opera. E a fofoca, eu costumo falar, Tamiris, que a fofoca ela acaba quando ela encontra um homem e uma mulher de Deus. Isso, porque Encontrou um homem e uma Exatamente. mulher de Deus, a fofoca acaba na hora. Porque se não é mulher de Deus, se não é homem de Deus, vai dar ênfase para aquilo que está sendo falado. Exatamente. Entende? E aí vai propagando e vai. Mas Vai ver. encontrou um homem e uma mulher de Deus, ó, eu não quero, vamos orar. Isso. É esse o papel igual do meu crente, pastor, não é igual assim? meu pastor fala, chegou até você, irmãos, vamos orar. É. É assim que tem que ser, irmãos, porque senão nós não fluímos em igreja nenhuma, nós não ficamos em igreja nenhuma. Por quê? Porque todas as igrejas têm coisas. Não adianta falar, eu vou sair dali da FAD, porque ali tem coisa. Você vai chegar em outra igreja, você vai encontrar outro problema. Às vezes não vai ser o mesmo, mas vai ter o outro problema. Então, às vezes, muitas das vezes nós temos que olhar, será que o problema está em nós? Olha aí. Porque muitas das vezes, que nem eu já passei por muitos ministérios, e muitas das vezes eu não culpo os ministérios que eu saí. Igual eu falei, eu não culpo. Porque tem coisas que eu não tô me adequando, já que eu não tô, eu saio, eu não vou ficar debatendo um assunto. Se eu não tô ali, às vezes não, as pessoas às vezes querem achar problema em outros. Ah, eu tô saindo ali porque o problema tá nesse plano. Não, às vezes, muitas das vezes o problema tá em nós mesmos. Verdade. Em nós. E né? se nós queremos, se a gente precisa, né? A gente quer fazer a diferença, a gente precisa fazer parte dela. Fazer parte dela. Né? Exatamente. Então, assim, ó, eu aprendi uma coisa, eu não lembro nem o que foi que eu aprendi, mas eu aprendi assim, que quando nós apontamos o dedo para alguém, observe que quando você aponta o dedo para alguém, 3 dedos estão sendo apontados para você. Então, antes de você falar do teu irmão, olha para você primeiro, entende? E aí você vai ter a certeza se você tá fazendo o que é certo ou não, porque os dedos das mãos não são iguais. Então, não existe pessoa perfeita no mundo em que vivemos. Até porque se tivesse perfeito, já não fazia mais parte daqui, né? Assim? Exatamente. Então, é todo dia matando a nossa carne e tentando ser melhor do que já somos. E nos dias de hoje, o que mais tem dentro da igreja é fofoca. É fofoca, não adianta falar que não tem, porque tem. Só que eu quero que vocês saibam, nós aprendemos com o nosso pastor, né, Tamiris? O irmão que fala de um outro irmão pra você, vai falar de você também para um outro irmão. Não tem como ser diferente, entende? Então, assim, é cortar o mal pela raiz. Chegou, vamos orar. Vamos entregar na mão do Senhor. Nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é justo, gente. Ele é coisa linda do céu. Então, se Ele vê que tem alguma coisa de errado, Ele mesmo vai se encarregar de colocar tudo no seu devido lugar.
A gente não precisa tomar as dores e lutar com a força do nosso braço, não. É só entregar nas mãos do Senhor, porque o que Ele tiver de fazer para defender um servo dele, Ele vai fazer, não é, Tamires? Com certeza. Coisa linda, gente, coisa linda. Deu para entender como é que é ser crente? Não é fácil, mas temos que olhar somente para Jesus, né? Temos que buscar ao Senhor, né? Se derramar aos pés do Senhor, porque não é fácil. Servir ao Senhor, quem disse que seria fácil? Não, não é fácil. Servir ao Senhor, nós temos também barreiras para enfrentar. Mas sabemos que com Jesus o fardo se torna mais leve, né? Que com Jesus nossos fardos é mais leve, a vitória chega, o Senhor Ele não deixa nós enganados, o Senhor Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Esse é um Deus que nós temos que servir, esse é um Deus que nós temos que buscar, né? Salvação, libertação, cura, porque só Ele, só o Senhor que pode fazer por nós. Né? Às vezes você tá com alguém que olha e não tem mais jeito, tem sim. Porque eu vi muitas coisas acontecer na minha família, na família do meu esposo, o que Deus fez. Deus operou milagres, né? E para a honra e a glória do Senhor, eu glorifico esse Deus que eu sirvo. Né? Às vezes você tá aí achando que tá tudo desenganado, tudo perdido. O médico te disse algo que você já ali mesmo você pegou e falou, não, aqui mesmo eu vou morrer. Não, não pense dessa maneira, porque nós servimos um Deus que cura, que salva e que liberta, que restaura, que nos levanta do laçal do pecado. Esse é um Deus que nós servimos. E somos felizes, né? Somos felizes. Por adorar esse Deus. Então você que ainda não teve o privilégio, né, de conhecer esse Deus, a gente faz esse convite para você. Esteja conosco em uma dessas datas que eu acabei de mencionar e você vai ver que a sua vida ela vai ter mudança. Claro que o que nós temos que fazer, a gente faz. E o impossível, o que não cabe a mim, não cabe a Tamires, não cabe, né, ao homem, aí a gente entrega no altar do Senhor, nós entregamos na mão do Senhor e aí Ele vai fazer, né? Já estamos caminhando para o final, né? Já estamos aí nos últimos minutos. Tamires, o que você tem a dizer aí? Faça as suas considerações finais para esse povo lindo aí que está assistindo a gente, para que a gente possa se despedir deles, né? E nos encontrar na próxima segunda-feira, se assim o nosso Deus permitir. Amém. Você que está aí nos assistindo, né, venha conhecer o nosso Ministério AFAAD. Você vai saber um pouco do que eu estou falando, né? Se você está com algum problema, com depressão, alguma dificuldade, vem aqui, né, que nós vamos estar com você nessa batalha, né? Você não vai estar pelejando sozinha, você vai encontrar aqui a minha pastora, o meu pastor, o ministério, orando pela sua causa, né? Então venha nos conhecer, que você vai ver do que eu tô falando aqui, né? Do amor, do aconchego, do acolhimento que o nosso ministério tem, né? Não tô falando de outros, mas eu tô falando do que eu vivo hoje, né? Então, que você possa estar vindo nos conhecer, fazer parte do nosso ministério. Amém, glória a Deus. Então é isso. E já me passaram aqui que a gente tem alguns minutinhos, né? Antes de estar encerrando, então eu queria, juntamente com você que está aí do outro lado, fazer uma oração. Vamos orar por eles, Tamires? Vamos, em nome de Jesus? Porque, assim como a Tamires disse, tem dias que não são fáceis, né? Tem dias que a gente levanta e olha para o céu e aí se depara com aquela situação que a gente está enfrentando. Talvez a situação que você está enfrentando é uma situação dentro do seu casamento, né? Você está com o seu casamento destruído, já não sabe mais o que fazer. Talvez o que você está enfrentando, de repente, é um filho que se encontra na prostituição, é um filho que está no mundo das drogas, é um filho que está perdido, desandando. Eu não sei qual é o teu problema, se de repente você precisa de um milagre na área da saúde, de repente você recebeu um diagnóstico, né, da parte do homem dizendo que não tem mais jeito, que acabou. Não, enquanto a vida ainda há esperança, né? Enquanto a vida ainda tem direcionamento, a gente ainda pode clamar e buscar o auxílio de Deus. Então eu quero, nesse podcast, né, nesses próximos minutos que nós temos aí em aberto, ainda fazer uma oração
com você. Então, onde você estiver agora, em nome de Jesus, curva a tua cabeça, se conecta com o céu e nós vamos interceder para que Deus venha em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poder, para que Ele venha interceder pela tua causa impossível e venha te dar uma resposta do céu, tá? Porque nós pedimos para que a vontade dele seja feita, e muitas das vezes a vontade do Senhor não é a nossa vontade, né, Tamires? Às vezes a vontade do Senhor pode trazer no primeiro momento uma tristeza para o nosso coração, mas é porque Ele sabe do nosso futuro. Então no presente pode ser que doa, mas no futuro vai valer a pena, porque os planos do Senhor sempre são melhores e maiores do que os nossos, amém? Então vamos orar, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, nós pedimos, meu Pai, licença nesse momento para entrar na Tua presença. Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados e, meu Pai, queremos nesse momento interceder, Senhor, por esta vida e por esta alma que está nos assistindo. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite agora. Deus, eu não sei se está dentro do lar, se está dentro de um carro nos ouvindo. Meu Deus, eu não sei qual é o ambiente que a pessoa que está do outro lado, Senhor, nos escutando, mas eu quero pedir o seu auxílio para que nesse problema de dificuldade, meu Pai, ela venha em nome de Jesus receber uma esperança no teu coração. Deus, se está triste, se está deprimida, que venha receber um bálsamo do Senhor sobre a tua vida, que o Senhor possa revestir, meu Pai, em nome de Jesus, da planta dos pés até o alto da cabeça, trazendo renovo, trazendo paz em nome de Jesus, repreendendo, Senhor, todas as setas que o inimigo tem enviado para tentar impedir, meu Pai, o teu filho e a tua filha de avançar na tua presença. Deus, eu quero pedir do alto do céu, em nome de Jesus, nessa noite, uma vitamina, Pai, para que possa estimular a fé desse irmão, a fé dessa irmã, para que possa se colocar de pé diante da tua presença, porque sabemos que com a tua presença nós somos mais do que vencedores, e agindo o Senhor, quem impedirá? Senhor, que possam ser tocados agora, que possam sentir a presença do teu Espírito, que possam ser direcionados e guiados por ti, que possam ter o seu direcionamento, para que não venham errar. Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz, meu Deus, que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por isso eu peço, Senhor, que nessa noite o Senhor venha cercar, venha blindar, meu Pai, esse homem, essa mulher, esse jovem, talvez até mesmo essa criança que está nos assistindo, para que eles possam, meu Pai, revigorar suas forças, em nome de Jesus, e continuar a caminhada. Se existe alguém, meu Pai, no meio de nós que está afastado, que o teu Espírito possa bradar e possa trazer existência aquilo que não existe. Desperta o interesse em buscar a tua face, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus de Israel, porque com o Senhor já é difícil. Eu fico imaginando vidas que ainda não têm a tua presença. Oh, meu Deus, guia, Senhor, os nossos passos, nos abençoa, nos proteja, nos unja, Senhor, e nos dê a direção para que possamos viver dias melhores. É o que te pedimos nessa noite, Senhor, e já te agradecemos, crendo nas orações ouvidas deste lugar. Então toma posse da tua vitória, toma posse da tua cura, toma posse do renovo, da restauração para o casamento, em nome de Jesus. Faça a tua parte em oração, entrega nas mãos do Senhor e no mais Ele fará. Amém? E assim nós vamos nos despedindo, né? De mais um episódio lindo, com mais uma história linda. E se você gostou, fica ligadinho com a gente, acompanha, curte, compartilha, porque segunda-feira, às 8 horas, temos mais para a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Um cheiro! Amém!